Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você está vendo esse vídeo aí, a gente vai discutir agora um outro algoritmo, né? Que é o algoritmo de Selection Sort, né? A gente já viu ordenação por inserção, alguns outros algoritmos, mas para reforçar a ideia de corretude, né? Na prova do algoritmo, e nesse aqui não vai ser muito diferente, né? Em relação a isso. A ideia é reforçar esses conceitos mesmo, né? Para que a gente chegue, quando for analisar a complexidade, a gente consiga de fato provar que o nosso algoritmo é eficiente, né? Ele não só é correto, mas também é eficiente. Mas aí é cenas para os próximos capítulos, né? A gente vai dar uma olhada no algoritmo de Selection Sort. Então, a motivação principal, né, como é o intuito aqui da disciplina, é resolver problemas de ordenação, que são muito comuns na área de computação, né, de algoritmos, né? Então, esses algoritmos de ordenação, né, eles funcionam como uma subrotina para resolver problemas, né? Isso é muito comum. O Selection Sort ele é simples e ele é bom para estudar, né? Então aí a gente vai olhar o funcionamento do algoritmo, a corretude dele e verificar as invariantes de laço, né, para provar. Então a ideia geral, né, do Selection Sort, vocês podem ver que ele é um pouco parecido com o ordenação por inserção, né? A ideia de dividir os vetores, né? Você pegar um número e comparar com um subvetor, né? Tem ali que é o algoritmo lá de ordenação por inserção. Ele segue a mesma ideia, mas não é igual, obviamente. Então, a ideia é ele divide o vetor em duas partes, né? A parte não ordenada, que é mais à esquerda, e a parte ordenada, que é mais à direita, né? E a cada interação, ele busca o maior valor da parte não ordenada, e esse elemento é colocado no índice correto, né? Ou seja, na sua posição correta, né? Aí existe essa representação visual, né? Então, a gente considera que existe um vetor n, né? E aí a gente divide esse vetor numa parte não ordenada e uma parte ordenada, né? E aí o ITCI ele vai controlar o tamanho da parte não ordenada. E a cada interação I vai diminuindo, né? Aqui é o pseudocódigo, né? Então a gente tem a função selection sort que passa um vetor e o seu tamanho. E aí na primeira interação, né? Ele está dizendo aqui que I é igual ao tamanho daquele vetor, né? Ou seja, né, a ideia é pegar a posição correta. E aí o Imax é igual ao tamanho daquele vetor, né? E aí o J ele vai ser o índice que a gente vai pegar dos vetores não ordenados, né? Quer dizer, vai ser um índice da parte do vetor que tem os valores não ordenados, né? E aí ele vai diminuindo buscando esses valores, né? E comparando, né? E aí ele compara. O valor que eu tenho nesse índice é maior com o valor que eu tenho no meu índice Imax, né? Se for o Imax, pega esse valor, joga aqui, né? E aí depois ele faz a troca e retorna o valor. Esse é o funcionamento básico desse pseudocódigo, desse algoritmo, né? Então, um exemplo para fixar melhor, né, essa ideia. Então, a gente considera esse vetor de entrada, né? Tem esses valores aqui. Aí, na primeira interação, né, a gente tem n igual a 6, né, que é o tamanho desse vetor. E aí o algoritmo começa com i igual a n, né? O objetivo é colocar o maior elemento na posição correta, certo? Beleza, né? Aí o i igual a 6, e aí o nosso Imax é 6, e qual o valor do Imax 6 na posição? Né? Vale 3, né? Então, beleza. Então a gente vai procurar o maior valor nesse vetor, né? No vetor desordenado, né? Agora. Aí ele faz as seguintes comparações, né? Tá, beleza. Que aí ele já entrou dentro desse laço aqui, né? Ele já está dentro desse laço aqui, certo? Aí ele vai pegar o valor do J no vetor, né? Que é o valor, o índice 1 do J.
O segundo J é 5, certo? E aí ele vai comparar com o nosso valor que a gente tinha. 5 é maior que 3? Sim. Então o Max agora é igual a 1. E aí ele pega depois o segundo valor. É, o valor 2 é maior que 5, né? Não. O valor 4 é maior que 5. Não. Aí 6 é maior. Sim. Então retorna o valor 4. E o Imax, ele agora é 4. E assim sucessivamente, né? Então o maior valor encontrado foi 6 na posição 4, né? Esse foi o maior vetor, ou o maior valor encontrado na posição, né? Certo? Inicialmente ele tinha encontrado 5, né? Mas aí a partir das outras interações ele retornou o índice, índice que tinha o maior valor, né? Que no caso é 4 e o valor é 6 o maior, né? E aí ele realiza a troca, né? Aí ele faz a troca, né? Aí o elemento 6 agora está na posição correta, né? E aí o subvetor agora ele fica de 6 e está ordenado. Então ele vai ter vai ter o subvetor da parte ordenada e agora o outro vetor da parte não ordenada, né? Os valores, né? Não ordenados lá. E aí a segunda interação, né? Aí I é igual a 5, aí o Imax é 5, aí o valor inicial vai ser 1, né? Que é esse valor aqui nessa posição, não é isso? E aí ele compara, ele vai seguindo esse mesmo script, né? Se você quiser, vocês podem fazer manualmente, mas a ideia é que ele vai fazendo esses mesmos procedimentos, né? E aí o procedimento se repete e no final ele tem essa ordenação aqui, né? Desse algoritmo, ou dessa entrada, né? Na verdade. E aí a gente vai para a parte de prova, né? Aí reforçando essa ideia, por que provar a corretude, né? Porque a gente sabe que esse exemplo eu vou poder dizer que esse algoritmo ele funciona para qualquer entrada, como eu vou saber, né? Por isso que é importante a gente abordar a corretude. Então, a corretude a gente precisa de uma prova geral que consiga confirmar que aquele algoritmo, além de correto, ele é válido para esse tipo de entrada, né? E aí a gente usa esses conceitos de invariante de laço, né? Aí, novamente, aí a gente tem a invariante de laço externa, né, que é aquele for, né, no início, né? Aí antes de cada interação, né, porque a parte de inicialização, né, que eu venho comentando, né, inicialização é antes do primeiro laço, a invariante ela é verdadeira, né? Então a gente sabe que a invariante do laço externo, antes de cada interação lá do laço do índice i, o subvetor contém os n-1 maiores vetores em ordem crescente em suas posições finais corretas, né? Antes de inicializar, né? Como eu falei, né? A parte da inicialização, né? Antes da primeira interação, a gente tem i igual a n, e aí a gente tem um subvetor de n mais 1, né? N mais 1 n. E ele vai retornar um vetor vazio, né? E a gente viu nas outras aulas que trivialmente um vetor vazio ele é ordenado, né? Ele não tem elemento, então trivialmente ele já é ordenado, né? Então essa invariante ela é verdadeira, né? Certo? Vamos para a manutenção. Então essa invariante ela tem que ser verdadeira para todo o laço agora, né? Então a gente assume que ela é verdadeira, né? No início da interação, né? Com i, com esse i aí. Aí, depois que ela é verdadeira, o que é que o algoritmo faz? O algoritmo, ele entra dentro do laço, certo? E aí ele vai o quê? Ele vai procurar o maior elemento, né? O maior elemento, né? Que é essa parte aqui, ó. A gente quer saber que se para dentro desse laço aqui, ele é verdadeiro, né? Essa invariante. E aí, nesse laço aqui, a gente tenta buscar o maior elemento, certo? E aí, ele troca esse elemento com o ADI, como a gente tinha feito nos outros exemplos, né? E após a troca,
o maior elemento ele fica nesse vetor, né? Fica nesse vetor, e esse elemento fica na posição correta, né? E, por fim, o subvetor AN, na verdade, o subvetor de AN contém os maiores elementos ordenados, né? Então, a invariante ela é provada, né? Nesse quesito. Pode ver, né? Então, o que ele está dizendo é basicamente isso. Quando ele entra dentro desse laço aqui, ele testa os maiores valores, né, para encontrar. Quando ele encontra o maior índice do maior, o maior índice não, né? O maior valor, ele pega o índice desse maior valor e faz a troca. O que ele está dizendo basicamente é isso. E aí a gente sabe que a manutenção ela está aprovada, certo? E aí o laço termina quando o i é igual a 1, né? E aí pela invariante de laço, quando se termina, a gente tem um subvetor ordenado, a gente contém os maiores elementos nas posições corretas, e basicamente resta só apenas esse elemento aqui, que aí automaticamente ele já está na posição correta, né? Que aí ele já é um vetor, um elemento unitário, né? Então a gente conseguiu provar que ele está ordenado para todo o vetor de 1 a n. Então a gente conseguiu verificar pela invariante de laço, né? Que é basicamente uma prova por indução também, né? E aí a gente conclui essa aula, né? Reforçando que o Selection Sort ele organiza basicamente, mantém um vetor fixado, né, por vez, né? Você vê que ele pega os maiores valores, fixa e vai comparando, né, para cada interação, né? Aí a gente viu que a invariante garante que o algoritmo é correto, tem o comportamento correto, né? A gente provou que a prova ela tem que ser provada de forma geral, né? Na verdade, a gente não usou basicamente um exemplo e basicamente generalizou, funciona para tudo. A gente provou matematicamente, né? E aí a gente sabe que esse método é fundamental para o método de prova lá na parte de análise de algoritmos, né? No mais, é isso. A gente viu até agora esses algoritmos, né? É, Se vocês quiserem ter o livro do Cormin, ele tem alguns exercícios interessantes, né? Para vocês praticarem, né? Inclusive, um projeto que vocês podem fazer como prática, né? Vocês podem pegar esses algoritmos que a gente viu até agora e fazer algum projeto, né? Por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui. Uma sugestão de projeto, vocês poderiam pegar. A gente viu até agora o quê? Uma algoritmo de ordenação por exceção, algoritmo selection sort, a gente viu a soma, a gente viu potência, não é isso? Eu acho que foram esses quatro, né? A gente pode montar um projeto assim, por exemplo, dado um vetor, você me retorne ele ordenado, ele somado, só que em binário. Então, no caso, você teria que ter, por exemplo, uma função para converter esses valores inteiros em valores binários, né? Então, ou seja, você dá um vetor inteiro, ordena ele, calcula o binário de cada valor e depois soma. Poderia ser um projetozinho para vocês praticarem, né? Seria interessante. Mas no mais é isso, né? Acho que agora a gente vai focar mais na parte de análise de complexidade de algoritmo. E aí nessa parte, antes de iniciar mesmo, né? Eu vou precisar dar uma reforçada e revisar alguns conceitos de somatório. Mas no mais é isso. Bom final de ano e até a próxima.